O técnico do Flamengo, Filipe Luís, tropeçou nas palavras ao responder sobre o caso de racismo contra Vinícius Júnior. Ontem, Filipe Luís foi perguntado sobre a acusação contra Gianluca Prestiani, do Benfica, e como o Flamengo tem sido tratado nas vezes que vai à Argentina. Mas vamos ver o que ele respondeu. Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. Depois da repercussão da fala branda sobre o tema, Filipe emitiu uma nota sobre o caso. Segundo ele, como a pergunta falou sobre a Argentina, ele se limitou a explicar a experiência no país sem querer relativizar o racismo. Abre aspas. Reconheço que minha fala diante da extrema sensibilidade do tema pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável. O racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Fecha aspas. O técnico entendeu que as palavras dele abriram margens para essa interpretação. Vamos chamar para cá a Alicia Klein e a Mili Lacombe. Uma nota tem peso diferente, né, Mili, do que uma entrevista, ouvir da própria boca do personagem, como é o Filipe Luís, o que ele pensa sobre esses casos reiterados de racismo, né? Não sei, o que você acha disso, Mili? Boa noite para você. Boa noite, Diego, Alicia, toda a nossa audiência, sextando aqui com a gente. Gente, a gente vai ter que continuar falando disso, né? A declaração dele foi muito, muito ruim. Assim, ele puxou para ele, né? Eu, que é um homem branco, de cabelos claros, de olhos claros também. Ele quer falar como ele é bem tratado. Assim, é tudo errado, camadas e camadas de erro. E aí a nota, eu acho que ela é uma nota... Eu não quero usar a palavra covarde aqui, porque ele pelo menos se desculpou, né? Mas é uma nota muito ruim. Assim, não é sobre intenções. E isso nunca mais deveria ser usada em nota nenhuma de desculpas. Não foi minha intenção. Esqueçam essa frase, gente. Aposentem essa frase. Nunca mais usem. Tanto faz a sua intenção. O que importa é o que foi dito. A intenção não importa. E ele relativizou, sim, o racismo. E ele não deu margem a nenhum tipo de interpretação. Ele falou. Ele relativizou o racismo. Então, eu acho que é gravíssimo, eu acho que teria sido muito melhor ele se implicar. Eu errei, eu falei besteira, eu preciso entender quais são as dimensões do racismo em mim. O racismo é um problema estrutural. O racismo existe na Argentina, existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe na Europa, porque ele é fundante da sociedade em que a gente vive. Falei besteira e vou fazer um letramento racial para nunca mais repetir a besteira. Não teria sido uma nota muito melhor? Qual é o problema de se implicar na besteira? A gente erra mesmo. Somos educados e educadas para sermos racistas e machistas e LGBTfóbicos e misóginos. Isso está na gente. A nossa obrigação é a gente se desconstruir. Agora, dizer não foi minha intenção e deu margem a interpretações, eu vou usar, gente, não aguento. É covardia. Pois mas será que ele quer mesmo fazer um letramento, Mili? Será que ele quer passar por esse processo, né, de entendimento? Talvez não queira, né? E aí fica claro pelo posicionamento dele. Alicia, enfim, genuína, você acha essa resposta dele ou foi mais pela repercussão, que foi grande, né? Estava acompanhando os programas aqui do UOL, repercutindo aquilo que é notícia, né? Não só aqui, mas nas redes sociais, enfim, nas rodas aí de conversa pelo país. Boa noite para você. Boa noite, Diego. Boa noite para a Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que a única boa notícia dessa história toda é o fato de que repercutiu mal a ponto dele precisar dizer alguma coisa. Mas a resposta dele é muito ruim, né? Ela é muito... A sensação que eu tenho é ChatGPT, descreva a minha reação ao racismo, descreva porque o racismo é lamentável.
Se ele tivesse de fato indignado com o que aconteceu, essa indignação transpareceria na fala dele na coletiva. O Kompany, que foi jogador da seleção alemã, hoje é técnico do Bayern de Munique, falou na sua coletiva de imprensa durante 11 minutos sobre o caso do Vini Júnior e sobre racismo. É um técnico negro, novamente, os negros precisando fazer o trabalho de explicar aos brancos por que o racismo está errado, porque aparentemente não tem uma reação visceral. E a gente já falou isso aqui outro dia, a gente já viu essa reação visceral com gramado sintético, com Andreas Pereira passando o pé em cima da cal, com o chute de bandeirinha. Essa capacidade de reagir visceralmente está lá. Mas o racismo não causou essa reação no Filipe Luiz. Dizer que o racismo é feio, é chato, é contra a lei, tudo isso a gente já sabe. O que uma pessoa na posição dele poderia fazer num momento de tamanha exposição, com uma plataforma tão grande quanto a que ele tem, com um microfone na mão, seria se revoltar, se indignar, falar do erro, né, de tudo que aconteceu ali, como o Kompany fez. Aliás, né, falando sobre o Eusébio, falando sobre o Benfica, falando sobre o racismo de uma maneira muito até didática, né? O Filipe Luiz não, ele quis dizer que a Argentina é ótima, só faltou falar que o alfajor, a carne e o vinho são maravilhosos, né? Como um branco rico é tratado na Argentina, super bem, né? Ninguém se surpreende. Então, mais uma vez, Diego perdeu uma oportunidade de se mostrar um verdadeiro aliado da causa e fez uma nota protocolar na hora que o negócio pegou mal. Então, muito, muito ruim. E a gente vai vendo, né, Diego? Eu acho que nesses momentos a gente vai vendo quem realmente se importa com determinadas causas e quem fala o que é obrigatório falar para não ficar chato. Quem perde a oportunidade de ser um aliado, será que é um aliado de fato? Outra pergunta que me faço aqui diante das declarações de vocês. Agora, Mili, foi pior o vexame do Filipe Luiz na entrevista ou na montagem do time contra o Lanús, né? Ele errou, pelo menos aqui nas análises de vocês, estava acompanhando vários programas, ele tirou o Pedro, né? Começou sem atacante, também sem um centroavante, o Flamengo, onde ele errou mais? Você escreveu sobre isso na sua coluna. Ele erra mais na entrevista, né? Ele erra grosseiramente na entrevista, assim, não há, comparado ao que a gente viu no campo, a entrevista é o vexame sobre o qual a gente tem que falar. E acho até que, normalmente, os programas esportivos tocam, assim, na entrevista e aí ficam no campo. E o peso deveria ser outro, focar no que ele disse e depois analisar o campo, que é como a gente está fazendo aqui. O Flamengo não foi bem, o Flamengo não está bem, né? O Flamengo, me parece, tem um problema físico. A Alice escreveu sobre isso. E agora também emocional, porque eles não estão conseguindo se encaixar, estão jogando mal. E eu vou te falar que seria um resultado normal. Assim, foi para a Argentina, perdeu de 1-0 de um time que joga bem em casa, né? Não tem nada de muito, assim, vexatório nisso. Se não fosse o presidente do Flamengo andar dizendo por aí que o Flamengo é o Real Madrid das Américas. Aí sim, aí ele dá um tom de vexame, porque o Real Madrid não teria vindo jogar na Argentina e perdido para o Lanús, isso eu tenho certeza.